e pensava, tá bom, já que tem que ficar em casa, então dessa vez mamãe vai trabalhar só pra você. Se você acha que depois disso eu fiquei em casa só fazendo tricô esperando a barriga crescer, é porque você não sabe o que é nascer com bilhete premiado colado na testa. Eu não conseguia me concentrar em leitura alguma. Eu tinha uma série de livros para ler e uma série de pesquisas para fazer. Eu tinha todo o tempo do mundo, mas eu simplesmente não conseguia. Tudo isso somado a enjoo, dor de cabeça, cansaço, essas coisas que acontecem na gravidez. Ficar grávida no último período da faculdade não é a decisão mais inteligente que um ser humano pode tomar na vida. Ficava enjoada, sim, eu ficava bastante cansada, eu tinha sono o tempo todo, mas o pior é que nos poucos momentos em que eu estava desperta, ainda assim eu não conseguia me concentrar. E isso estava acabando comigo, porque eu tinha orgulho de ser uma boa aluna, de conseguir tirar boas notas, apresentar bem os trabalhos, e eu não estava conseguindo nem mesmo fazer, eu não estava conseguindo nem mesmo compreender uma leitura que eu estava fazendo. Eu lembro que eu cheguei a mandar mensagem no grupo da família dizendo que eu estava bastante desestimulada, que eu queria muito acabar a faculdade naquele período para poder me dedicar melhor à gravidez. Eu não estava conseguindo ver jeito disso acontecer porque eu estava achando tudo muito mais difícil do que antes. Eu só tinha 3 disciplinas, o estágio e a monografia, e eu não estava dando conta. Eu passei por períodos onde eu tinha 9 disciplinas na grade, estudando de manhã à noite, e foi, mas aquele último período estava muito difícil, eu não conseguia me concentrar. Segui o plano de terminar a monografia. Não sei o que eu tinha em mente para deixar a monografia para o último período, mas o fato é que eu deixei e agora tinha que lidar com isso. Ainda mais quando você decide mudar o tema da monografia também no último período da faculdade. Continuava tendo muitos problemas em casa. A regra era não me aborrecer, né? E isso estava difícil. Eu não estava tendo colaboração nessa parte de não me aborrecer. Então aconteceu de algumas vezes eu pedi para minha mãe interferir. Aconteceu de eu acordar de madrugada chorando porque achava que não ia conseguir, que eu ia ter que fazer mais 6 meses de faculdade e não ia conseguir dar para o meu bebê a atenção que eu gostaria de dar no começo da vida. Não foi aquela coisa de novela, de você ficar lá acariciando a barriga e curtindo. Foi uma luta tão grande que com 3 meses de gestação, né, que são 12 semanas, eu me arrependi de ter engravidado. Eu vi que eu não devia ter aceitado a proposta e eu não estava mais sozinha numa cilada. Eu tava trazendo uma criança comigo, sabe? Mas enfim, o bebê já tava ali e eu ia fazer o possível para deixar esse bebê saudável até que eu pudesse oferecer para ele uma situação melhor. E surgiu uma manchinha atrás da perna, num lugar assim, um pouquinho acima da panturrilha. Já estava acostumada com isso, tenho tendência a varizes, então eu falei, putz, estourou algum vasinho. E eu já tinha passado por situações de consultar um angiologista e ele me avisar que quando eu engravidasse eu teria problemas. Então quando a manchinha surgiu, eu falei assim, aí ó, que ele falou, tá acontecendo. Fui pro angiologista e ele falou, olha, remédio você não pode tomar, aplicação muito menos. O que você vai fazer? Você vai usar uma meia de compreensão para evitar que isso se torne um desgaste a mais para você. Essa manchinha vai sumir, vai aparecer outra que vai sumir, vai aparecer outra, e a única coisa que você vai fazer nesse momento é usar meia de compressão o tempo todo, menos para dormir. Fora isso, não tem mais o que fazer porque a sua prioridade agora é o bebê. Ok, e nisso tô correndo com as outras coisas porque a meta era terminar a faculdade em 2017 para 2018, quando o bebê nascesse, eu ter tranquilidade para paparicar, né? E aí depois a gengiva começou a sangrar. Primeiro durante a escovação, depois durante o sono. Eu acordava e o travesseiro estava manchado de sangue. Uma quantidade estranha, porque eu nunca acordei com mancha de sangue no travesseiro, mas nada tão absurdo para eu pensar que, tô com hemorragia. Não, nada assim. Então fui lá, gengiva sangrando, gravidez, normal.
não usem o Dr. Google. Ou ele te mata, ou ele te tranquiliza no momento que não deveria. Com 3 meses, que são 12 semanas, eu já poderia anunciar, né, a gravidez nas redes sociais. Mas eu não queria fazer isso antes do exame de translucência nucal, que é um exame que faz para saber se a criança é portadora da síndrome de Down ou não. Não que isso fosse me causar qualquer tipo de repulsa, de maneira alguma, mas como eu havia me aborrecido um pouco antes, eu estava com medo de dar algum problema na gravidez. Eu aproveitei que o exame deu que estava tudo ok, explanei para todo mundo, né, nas redes sociais, e tive mais aborrecimento com isso também. Melhor nem pensar. Nesse meio tempo, entre a primeira manchinha na perna, que foi por volta de 10 semanas de gestação, e o dia que eu fiz o exame de translucência nucal, que foi com 13 semanas de gestação, ou seja, em 3 semanas, menos até, apareceram outras manchinhas. E elas foram ficando maiores e foram se multiplicando. E eu comecei a ter manchas na barriga, nos braços, e eu não estava entendendo aquilo, sabe? Falei com a obstetra, mas como eu estava com consulta marcada, falei, dá pra esperar, tá tudo bem. Eu estava me sentindo muito cansada, eu estava com falta de ar. E engraçado que eu comecei a ter taquicardia, sabe? Quando o coração acelera muito. E tudo isso, gente, eu jogava lá no Dr. Google e era tudo normal da gravidez. Só que a taquicardia era por qualquer esforço que eu fizesse, um mínimo esforço. Acordei, virei pro lado, sentei na cama, o coração... Depois que eu fiz o exame de translucência nucal, eu fiquei mais calma, porque eu vi que o bebê estava bem, meu feijãozinho estava ótimo, eu não tinha por que me preocupar com ele. Mas os sintomas continuaram piorando muito. E toda vez que eu olhava no Google o que era aquilo, sintomas de gravidez, eu ia para o estágio segundas, quartas e sextas. Nessa segunda-feira, quando eu saí do estágio, a dor de cabeça estava insuportável. Era uma dor aqui na nuca que eu não sabia explicar. Eu sempre tive pressão baixa, mas eu pensei, pela dor de cabeça que eu estava sentindo, eu pensei que eu tivesse com pressão alta. E todo mundo fala do perigo que é você ter alta de pressão durante a gestação. E eu que odeio o hospital, eu tava numa dor tão grande que eu saí do estágio, eu peguei o trem e fui direto pra emergência do Oeste Dora, em Campo Grande, bairro onde eu morava. Sabe quando você não se importa quando as pessoas estão olhando? Eu fui de Realengo a Campo Grande chorando no trem de soluçar. E eu não tava nem aí com quem tava olhando, de tão grande que tava a dor de cabeça que eu sentia. E aí eu cheguei no hospital e expliquei, olha, eu tô com falta de ar, meu coração tá acelerado, eu tô com muita dor de cabeça. Eu expliquei que tava grávida, aí me passaram o eletrocardiograma, aferiram minha pressão, minha temperatura, me levaram para conversar com a obstetra. E a obstetra perguntou como que tava a gestação. Eu falei da gestação, perguntou se estava acontecendo alguma coisa na minha vida. Eu falei, eu tô fazendo monografia, tô terminando a faculdade, papapá. Então o que você teve aqui foi uma crise de ansiedade. Você está passando por muita coisa, então o que você teve foi uma crise de ansiedade. A gente vai te dar aqui Vocês não têm ideia de como é divertido voltar para casa sozinha sob efeitos de calmante. Olha, é uma experiência emocionante. Pelo menos eu cheguei em casa bem e apaguei, né? Capotei nesse dia. No dia seguinte era aniversário do meu sobrinho, o Bernardo. E eu queria ter ido para casa do meu irmão. Só que, assim, isso aconteceu numa segunda. O aniversário do B foi na terça. E na quarta-feira eu tinha prova de aula. No estágio, quando você está fazendo licenciatura, você tem que fazer uma prova de aula, que é você ministrar aula para uma das turmas que você acompanha. E eu já tinha preparado a minha aula, eu já tinha feito tudo direitinho. Eu estava doida para acabar essa fase logo. Não que eu não gostasse do estágio. Eu adorava estar com as crianças. Era a melhor parte. Mas eu tinha medo pelo bebê. Então
Eu queria estudar mais sobre a aula que eu ia passar para as turmas. Liguei pro meu irmão, falei com meu sobrinho. Falei, olha, a tia não pode estar aí porque eu tenho que estudar, amanhã eu tenho prova. Mas sábado eu passo aí para te ver, para te dar um abraço. Sábado com certeza eu tô aí. Eu tinha carona até uma parte do caminho pro estágio. Nesse dia eu tive carona até Realengo mesmo, a estação de trem, só que do outro lado. Quando eu desci a passarela, eu senti uma tontura tão forte que eu fui andando assim pro lado sem sentir. E quando eu dei por mim, eu tava na rua. Aí eu voltei rápido e em seguida passou um carro assim bem rápido e eu me segurei na grade. E eu tive uma crise de choro ali. Eu falei, meu Deus, eu podia ter morrido. Mas assim, havia o plano de chegar no colégio e dar a aula, fazer a bendita prova de aula. Então eu fui, toda me tremendo, mas fui. E quando eu cheguei eu expliquei pro professor regente, que a essa altura já éramos amigos já. Eu expliquei para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim, você está muito nervosa, fica calma, vai dar tudo certo. Eu estava muito nervosa, muito. Fiz a prova de aula. Os alunos foram muito parceiros, assim, que eu estava com tanto medo de não conseguir ter domínio de turma na frente do professor. Durante a aula, os alunos se comportaram tão bem que o meu professor estranhou. Essa turma sempre se comporta bem assim? Ele perguntou pro outro professor, pro meu professor regente. Às vezes. Eu acho que estava todo mundo ali torcendo, sabe? E não era só o professor regente e o professor da disciplina que estava ali. O coordenador de língua portuguesa do colégio, ele tinha sido meu professor na faculdade também. E ele gostava muito de mim. Lembra da história que eu contei? O professor, Dani, fica tranquila, a gente sabe que você é boa aluna, sabe que esse negócio de trânsito acontece, trabalho você pode entregar para mim depois. Esse professor, a essa altura, era o coordenador desse colégio onde eu estava estagiando. E ele falou, eu vou ver sua aula para ver como é que é. Então eu que já estava nervosa, fiquei mais ainda, né? Porque em vez de serem 2 professores, eram 3. Quando todos saíram, eu tive outra crise de choro, mas era de alívio. Passei, acabou, vamos ver a nota, mas pô, finalmente acabou. E eu tava esperando eles me chamarem para dizer que nota eu tirei. Eu não esperava muita coisa, mas só o fato de ter acabado já me trazia bastante tranquilidade. E foi engraçado quando eles me chamaram para a sala dos professores. Enquanto eles conversavam comigo, aparecia a cabecinha do aluno olhando assim. Tudo bem. Aí eu... Sim, depois... Fiquei com uma nota boa, assim, não foi a nota máxima, mas foi uma nota excelente. Acho que foi 9. Tá bom pra caramba, né? Eu fiquei bem mais aliviada, só que ainda faltavam cumprir algumas horas de estágio. Não precisava ser tudo no colégio, podia ser um curso, mas eu gostava de estar lá no Pedro II. Então, por mim, eu teria continuado ali, né, nos dias que faltavam para o fim do ano letivo, porque eles passaram por um período de greve, então o fim do ano letivo não seria ali em dezembro, seria lá por volta de março, acredito eu. Então, por mim, eu ficaria ali sempre que possível para poder preencher o restante de horas que me faltavam. Depois eu te conto o resto. 7 degraus. E eu olhava para eles como se fosse uma montanha. Eu não conseguia.